Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. If you are wise, you are going to be prophetically curious. Se você for sábio, terá curiosidade pelas profecias. O que eu quero dizer com isso? Que você vai querer conhecer as palavras dos profetas. Você vai se interessar por elas. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia ou a hora, mas você pode saber a época. O que eu quero que você entenda é que o livro do Apocalipse nos descreve os períodos e as eras, o que vai acontecer. Uma coisa sabemos: Daniel é a chave para compreendermos os últimos dias. Ele fala sobre as 70 semanas. E o ponto mais importante desse período é a 70ª semana. Em outras palavras, os 7 anos finais. E agora que iniciamos nosso estudo do livro do Apocalipse, até o ponto onde chegamos, já passamos pela primeira metade da 70ª semana de Daniel. E mais alguns dias. Por que eu digo isso? Porque, segundo Daniel, há um evento extremamente importante conhecido como Shikutz HaMeshomen, que significa a abominação da desolação. Esse evento ocorre exatamente no meio da semana, e é justamente um dos sinais que nos permite saber, sem qualquer incerteza ou dúvida, que os últimos 7 anos, 70ª semana de Daniel, tiveram início a existência de um templo em funcionamento. Mas na metade dessa semana, ou seja, no ponto médio, após 3 anos e meio, veremos que o anticristo entrará no Santo dos Santos e se proclamará não apenas o Messias, mas também Deus. Veja só, aprendemos que o falso Messias fará muitas coisas para fazer com que Israel o obedeça e o aceite. Porém, Israel não o aceitará. E quando Israel o rejeitar, o que vai acontecer? 2 coisas. Logo depois disso, ninguém sabe o dia ou a hora, mas o arrebatamento acontecerá, como vimos em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 e 10. Imediatamente após o arrebatamento, haverá aquilo de que já falamos, que é o tempo de angústia de Jacó. Já vimos algumas indicações desse período, e agora veremos isso com mais clareza. Dito isso, pegue sua Bíblia e acompanhe comigo no livro do Apocalipse, pois estamos prontos para o capítulo 11. Permita-me sugerir e encorajar você. Apocalipse 11 é um capítulo fundamental para compreender a estrutura dos últimos dias, para que possamos discernir, permanecer fiéis e responder à verdade de Deus. Este capítulo trata da segunda metade da semana de Daniel, os últimos 3 anos e meio. E como já mencionei, o corpo de crentes não estará mais aqui. No entanto, é importante que compreendamos esses acontecimentos para que possamos ensinar e compartilhar com outros. Então, vamos começar. Apocalipse 11, versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Quem fala aqui é João. Essa vara se refere a uma vara de medir. Deus quer que entendamos as dimensões das coisas, o que está acontecendo. Repetindo, e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo, ficou de pé e disse: levante-se e meça. Provavelmente a sua Bíblia diz, o templo de Deus. Muito cuidado. No Novo Testamento, estou falando do Novo Testamento grego, há 2 palavras para templo. Há a palavra iron, que significa toda a área do templo. Há também a palavra neos, que se refere especificamente ao santuário,
aos lugares santos. E aqui, em Apocalipse 11, logo no início, o termo usado é neos, ou seja, os lugares santos, onde estava o altar, onde ficava o Santo dos Santos, toda aquela área interior e o pátio que o circundava. É sobre isso que o texto está falando. Olhe novamente. Ele diz na metade do versículo 1: Levante-se e meça o santuário de Deus e o altar e aqueles que estão se curvando, ou seja, os que o estão adorando, e deixe o átrio que está fora do santuário. E ele continua: E você, o quê? Aquele pátio externo, ele diz, não o meça. Por quê? Porque será entregue às nações, isto é, aos gentios. O que vemos aqui é que Jerusalém será dividida, e essa divisão está relacionada ao lugar santo, onde o templo será reconstruído, onde estará em funcionamento, e as esferas fora daquele espaço sagrado. E o texto diz que será entregue aos gentios, às nações, dentro da nova aliança, algo muito importante. E quero preceder esta explicação dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama todos os povos da mesma maneira. Ele ama tanto o judeu quanto o árabe, e o árabe tanto quanto alguém da Escandinávia. Não faz diferença. Ele ama todos os povos da mesma forma. Mas ele pode ter diferentes chamados para povos diferentes. Porém, na nova aliança, muitas vezes quando lidamos com o termo para nações ou gentios, está se referindo àqueles que não têm relacionamento de aliança com Deus. E é dessa forma que precisamos entender o que está sendo dito aqui em Apocalipse 11. Ele fala sobre aqueles que estão adorando no templo e sobre as nações que não têm fé nas promessas da aliança de Deus, aquelas que não acreditam no Deus de Israel. Agora, quem está no comando nesse momento? O anticristo. Precisamos ter certeza que compreendemos a religião do anticristo. Embora o Islã seja do poço do inferno, sem redenção, nem verdade, precisamos entender que o Islã não é a religião do anticristo. Haverá um pluralismo religioso, o que significa o seguinte: faça o que quiser, pense o que quiser, acredite no que quiser. Todos os deuses são bons, todas as religiões são boas. Há salvação em todas elas, o que também é uma mentira. Mas é isso que o anticristo vai fazer inicialmente. Ele vai tentar unir todas as pessoas em torno de sua liderança. Embora ele mude, inicialmente é assim que ele faz. E diz aqui, olhe novamente, ainda estamos no versículo 2, que o átrio fora do santuário será entregue às nações, aos que não acreditam no Deus de Israel. E o que eles vão fazer? Eles pisarão. E continua, não o meça, pois eles pisarão a cidade santa. E eles farão isso por quanto tempo? Durante 42 meses. O que significam esses 42 meses? Os últimos 42 meses, isto é, depois da abominação da desolação, ou seja, depois do arrebatamento. Veremos que Jerusalém está sob ataque, e ela será atacada pelas nações e liderada pelo anticristo, que agora tem total e absoluto desprezo pelos filhos de Israel, pelos filhos de Jacó. Por quê? Porque eles não o receberão. Eu quero que você entenda o que acontece durante esses últimos 42 meses. Esse tempo equivale a 3 anos e meio e também a 1.260 dias. Lembre-se disso, 1.260 dias. Versículo 3. Darei. Quem está falando? Deus. Esta é a implicação. Darei as minhas 2 testemunhas. Essa passagem das Escrituras é muito importante porque na segunda metade da 70ª semana de Daniel, nos últimos 42 meses, Deus vai nomear 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas, continue lendo no versículo 3, elas profetizarão. Por quanto tempo? Diz aqui, durante 1.260 dias. Então, é o mesmo período de 42 meses. E elas estarão vestidas de, o quê? Pano de saco. Por quê? Biblicamente falando, o pano de saco está relacionado ao arrependimento. Então, o que aprendemos aqui? Sabemos que essas 2 testemunhas profetizarão.
E como acontece com a maioria das profecias, esta também conduz ao arrependimento. É por isso que se torna tão perigoso nos dias de hoje o fato de a grande maioria das igrejas hoje perdeu a sensibilidade profética, ou seja, deixou de estudar as profecias. Quando chegarmos a Apocalipse 19, veremos, e eu costumo dizer com frequência, que o espírito da profecia gera o testemunho, isto é, manifesta o caráter e os atributos do Messias e Yeshua. Se você não buscar as profecias, não crescerá nem amadurecerá espiritualmente como Deus deseja e, consequentemente, não dará o testemunho adequado. Olhe novamente, versículo 3. Eu nomearei, ou darei as minhas 2 testemunhas. Elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Versículo 4. Pois estas são as 2 oliveiras e os 2 menerô, os 2 candeeiros que estão diante do Deus da terra. Aqui, repito, se você conhece os profetas, você ouvirá e entenderá num segundo que ele se refere, por esses 2 termos, aos 2 candeeiros e às 2 oliveiras. Ele estará falando sobre Zacarias no capítulo 4. O que eu quero que você veja aqui é que, mais uma vez, ele está usando a profecia do Antigo Testamento para nos ajudar a entender. Deixe-me dizer, de forma resumida, que tudo isso tem a ver com a unção da palavra de Deus. Em outras palavras, vemos que o arrependimento só é uma realidade quando a palavra ungida de Deus é revelada. Então, repetidamente, vemos a importância das Escrituras. O que João está revelando aqui é que somente quando há uma base nas Escrituras é que então podemos nos arrepender. Depois, poderemos servir a Deus. Então, podemos entender o que Deus está fazendo, como Ele está agindo. É sobre isso que esta passagem fala. Observe o que ela diz agora. Vá para o versículo 5. Essas 2 testemunhas terão um poder ungido. Elas falarão. Por quanto tempo elas falarão? Pelo tempo que Deus quiser, os 1260 dias. Sobre o que elas falarão? Sobre uma mensagem de arrependimento. Quanto ao mundo, deixe-me perguntar uma coisa. Mesmo nos dias de hoje, a igreja não quer ouvir uma mensagem sobre arrependimento. Você acha que o mundo quer? Não, mas é isso que eles vão dizer. Pois se alguém quiser causar-lhes dano, e eles querem, eles vão matá-las. Nós vamos provar isso daqui a pouco. Prosseguindo, diz, da boca deles sairá fogo. Eu gosto dessa parte. Aqui estão eles. E onde eles estarão profetizando? Logo, logo chegaremos lá. Eles estarão profetizando na cidade santa de Jerusalém. Mas naquela época, Jerusalém será vista de forma muito diferente. Assim, haverá profecias em Jerusalém. E os povos das nações se voltarão contra elas. Elas não vão querer ouvir isso. E quando eles se aproximarem para matá-las, o que vai acontecer? Bem, diz o texto, o fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos. Isso é importante, porque o que a Escritura nos diz é que aqueles que são contra a profecia são inimigos de Deus. Aqueles que não acreditam na revelação das Escrituras estão se preparando para o juízo de Deus. Repetindo, se alguém quiser causar-lhes dano, fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos. Pois é assim que qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano, que buscam seu mal, é assim que certamente morrerão. Versículo 6. A elas foi dado poder para fazer uma coisa. Nós não temos esse mesmo poder, e esse é um ponto que gera muito debate. Muitas pessoas, as pessoas gostam de estudar e buscar algo que Deus simplesmente não revela. Acho que é muito mais sábio buscarmos as coisas que Deus revela. Mas vamos nos concentrar agora em uma questão que sempre aparece. Quem são essas 2 testemunhas? Como eu disse, não sabemos, mas Deus nos dá algumas características interessantes sobre elas. Por que eu digo isso? Olhe novamente no versículo 6. Ele diz, elas têm o poder ou a autoridade para fechar os céus, de modo que não chova durante os dias da sua profecia. Agora, pense por um momento, e repito, sabemos que a base para compreendermos o livro do Apocalipse é o Tanar, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento.
Por um acaso, vem à sua mente alguém que tenha fechado os céus por esse tempo, 3 anos e meio? A resposta é sim, Elias. Estou dizendo que Elias é um dos profetas aqui, e ele é uma das 2 testemunhas. Bem, não podemos ser dogmáticos sobre isso, mas a Escritura diz que antes que o reino seja estabelecido, antes da segunda vinda do Messias, Elias virá. Então talvez tenhamos uma boa indicação de que ele pode ser um deles. Mas não serei dogmático. Não quero falar além do que a Escritura afirma. Lemos ainda outra coisa, diz que eles têm poder para transformar a água em sangue. Quem, no Antigo Testamento, tinha poder para transformar água em sangue? Moisés. Da mesma forma, se você olhar para a última profecia no Antigo Testamento, estou falando sobre Malachi ou Malaquias, você verá que Deus diz 2 coisas. Lembre-se de Moisés e também de que ele fala sobre o envio de Elias antes da vinda deste grande e terrível dia da ira de Deus. Agora, vamos fazer uma pequena pausa. Até esse momento, a ira de Deus ainda não se manifestou. Vimos o juízo de Deus, presenciamos seu castigo, mas a ira consumidora de Deus ainda está por vir. Lembre-se de que já falamos sobre os 7 selos e as 7 trombetas, mas ainda não chegamos lá. Há também as 7 taças do juízo, e é nos juízos das taças que veremos a ira consumidora de Deus, e ela será derramada nos últimos dias. Então vemos que essas 2 testemunhas têm o poder de parar os céus para que não chova. Lembrando que chuva é sinônimo de bênçãos. Desta vez, Deus não abençoará por causa da idolatria e devido ao governo do anticristo sobre o mundo. Também a água se transformará em sangue. Isso é um símbolo. A transformação da água em sangue já aconteceu no Egito, sendo uma das pragas que precederam o êxodo. E o êxodo do Egito é conhecido como um tipo de redenção, que se cumpre na Páscoa. O Messias morreu na Páscoa para nos ensinar que ele é o Redentor. Então, mais uma vez, lemos: eles terão o poder ou a autoridade para transformar a água em sangue e ferir a terra com todo tipo de pragas, tantas vezes quanto quiserem, que desejarem. Portanto, eles têm grande poder. Versículo 7. E depois que elas terminarem seu testemunho. O que eu quero que você veja é isso. Quanto tempo elas vão testemunhar? Enquanto for preciso. Nós sabemos, 42 meses, 1.260 dias, 3 anos e meio. E elas serão ungidas por Deus. Elas terão poder, e a qualquer um que queira prejudicá-las, fogo sairá de suas bocas e os consumirá. Elas vão completar toda a sua profecia completa, seu chamado completo de levar as pessoas ao arrependimento. E o que acontece? Olhe de novo no versículo 7. E acontecerá que, depois que elas terminarem seu testemunho, a besta sobe do abismo e lutará contra elas. Ou seja, lhes fará guerra. E porque sua missão chegou ao fim, diz que ela, esta besta, as vencerá e matará. Isso até parece uma coisa errada. Afinal, elas eram testemunhas fiéis de Deus, porque ele permitiu que elas morressem. Muito simples, para nos ensinar. A morte não é o nosso fim. Ou seja, se morremos em obediência, se morremos servindo a Deus, e daí nós temos esperança. E qual é essa esperança? O reino. E qual é, de fato, a verdade bíblica que fala da realidade do reino? A ressurreição. Em primeiro lugar, a ressurreição do Messias. Ele é o primeiro fruto. E o que somos nós? Bem, nós somos o restante da colheita. Também teremos uma experiência de ressurreição que nos leva ao reino de Deus. Então, o que acontece aqui é uma imagem, é um paradigma para nós. Esta besta que vai subir do abismo, ela vai vencê-las e matá-las. Versículo 8. Os seus corpos, os seus cadáveres, ficarão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Metzraim, Egito. Agora, sabemos de algo. Egito e Sodoma não são bons lugares.
Entenda o que a Escritura está tentando revelar. Quando você ouve o termo Sodoma ou Sadom em hebraico, você pensa em impiedade. Na verdade, você pensa em imoralidade. O pecado que se destaca é a homossexualidade. E não acredito que esse seja, por acaso, nos dias de hoje. E repito, não é politicamente correto. Não precisamos ser politicamente corretos. Temos que ser obedientes espiritualmente. Deus detesta todo pecado. E ele deixa claro que, para ele, a homossexualidade é uma abominação. Não podemos olhar para as Escrituras e interpretá-las de outra forma. Foi uma abominação, uma afronta, quando, no verão passado, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E quando vemos essa abominação na Casa Branca, com as cores do arco-íris exibidas, percebemos que foi uma declaração política que evidencia a imoralidade, a impiedade e o ódio pelas coisas de Deus na liderança dos Estados Unidos da América. Isso me dói, me entristece, mas é uma realidade. Não deveria nos surpreender, porque Deus diz que todas as nações do mundo se voltarão contra ele e contra Israel. E estamos vendo a América e outras nações se levantarem fortemente contra Israel. Tanto que, da última vez que o primeiro-ministro de Israel falou nas Nações Unidas, a grande maioria, me disseram cerca de 70% dos delegados, se levantou e saiu. Ele ia comentar sobre a posição do Oriente Médio em relação ao Irã, que é um dos elementos mais importantes, um dos fatores mais importantes do mundo atualmente, tanto espiritualmente quanto secularmente. Por que eu digo isso? Porque quero que você veja que, biblicamente, o Irã desempenha um papel muito importante nos últimos dias de forma profética. Portanto, devemos estar atentos a isso. Mas vamos voltar ao texto. Diz aqui que seus corpos ficarão na rua da grande cidade que se chama Sodoma e Egito. Egito é sinônimo de mundo. Então, Egito, o mundo e Sodoma andam de mãos dadas. É a cidade onde também é onde nosso Senhor foi crucificado. Então, estamos falando sobre Jerusalém. E como Jerusalém vai se tornar uma afronta a Deus. Por quê? Quem vai governar lá? O anticristo. E ele vai defender a religião do pluralismo que diz: faça o que quiser, acredite no que quiser, tudo que você faz é sagrado. É isso que o mundo vai ensinar. Vamos agora para o versículo 9. Por 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas ou idiomas e nações contemplarão os seus corpos mortos. E elas não permitirão que seus corpos sejam sepultados. Mas por que isso é importante? Porque quando se nega um enterro a um corpo, isso é feito para envergonhar a pessoa. O que as Escrituras estão tentando nos transmitir de maneira bíblica é que o mundo terá total e absoluto desprezo por essas duas testemunhas. Testemunhas de quem? Testemunhas que dão a verdade ao testemunho de Deus. E isso nos mostra o quão distante este mundo estará de Deus. Vamos perceber também que o politicamente correto é exatamente o oposto da verdade de Deus. Então, elas não permitirão. Veja o versículo 9. Essas pessoas não permitirão que seus corpos sejam sepultados. Versículo 10. E os que habitam na terra. Isso é importante. Aqueles que moram na terra. Lembra? Nós falamos sobre o fato de que há 2 tipos de pessoas no livro do Apocalipse. Os que moram no céu, isso não tem nada a ver com onde estão fisicamente. E os que moram na terra. Os que moram na terra estão apartados e em oposição a Deus. Eles não querem as verdades, as leis, os mandamentos de Deus. Lemos aqui e diz: esses indivíduos, versículo 10, os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e eles alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. Agora, quero te fazer uma pergunta, um pequeno teste para ver o quanto você conhece a Bíblia. O que vem à sua mente quando as pessoas querem celebrar e enviam presentes umas às outras? Eu faço muito essa pergunta quando estudamos esta passagem, e 9 em cada 10 vezes um cristão responde: parece Natal. Não, não é. O Natal não é bíblico. Sim, o Messias nasceu em Belém. Sim, os anjos anunciam tudo isso.
Mas árvores de Natal, o dia 25 de dezembro, nada disso é divino, não é bíblico. Na verdade, veja o que Jeremias capítulo 10 diz sobre decorar árvores. Contudo, o ponto que eu quero que você veja é que temos de ter uma mentalidade bíblica. Quando você fala sobre celebração e sobre enviar presentes uns aos outros, o que deve vir à sua mente é o livro de Ester, o feriado conhecido como Purim ou Por. Do que se trata? Foi uma grande vitória. Mas a questão é que, no livro de Ester, foi uma vitória para o povo de Deus. E aqui será o mundo pensando que eles derrotaram o povo de Deus. E é exatamente o oposto. Continuando, eles mandarão presentes uns aos outros, eles se alegrarão. E continua dizendo que eles farão isso, pois esses dois profetas haviam atormentado. Quem? Eles haviam atormentado os que habitam na terra. Como eles os atormentaram? Dando-lhes a verdade de Deus, compartilhando a necessidade de arrependimento com o propósito de encontrar o perdão de Deus. E para o mundo, ouvir a verdade era um tormento. Isso simplesmente nos mostra o quão distante o mundo estará das coisas de Deus. É por isso que há tanta urgência hoje. Antes de sermos levados pelo pensamento moral, pela correção política, devemos limpar nossa mente e purificá-la pela lavagem da palavra de Deus, para que possamos ver as coisas da perspectiva dele, uma perspectiva profética, e entender o que Deus está fazendo. Assim, podemos nos posicionar em obediência e nos tornar testemunhas vivas, compartilhando o caráter de Deus com os outros. Bem, novamente, estou sem tempo. Até a próxima semana, quando continuaremos em Apocalipse, capítulo 11. and chapter 11. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.